No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, 3 de abril de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos para meditarmos nas Escrituras Sagradas sobre Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Só informando que hoje não temos a transmissão do programa Nossa Voz, porque às quartas-feiras agora tem a transmissão do culto da Comunidade Evangélica Betel do pastor Orsino Filho. Por esta razão, o programa Nossa Voz, ele acontece às segundas, terças, quintas e sextas, logo após o programa Oeste Sem Filtro do Augusto Nunes, o Piotro, Ana Paula Henkel, e companhia, timaço da comunicação. Bom, por aqui nós vamos refletindo sobre uma temática importante, porque Mateus, capítulo 1, o Mateus ele escreve o seu livro, é o único livro do Novo Testamento escrito em hebraico. Você sabia disso? Foi o único livro escrito em hebraico. Os demais foram escritos em grego. Essa é uma informação que vale a pena a gente conferir. Então ele escreveu para o povo de Israel, um povo monoteísta que só adora um Deus. Isso é muito importante dizer. E o que Mateus diz? O que Mateus narra? O que ele escreve? Ele escreve que o anjo chega para José quando ele intentou largar Maria no secreto, em oculto, para não envergonhá-la, para não colocar a vida dela em risco. Ele resolveu sair escondido, mas um anjo apareceu para ele em sonho e disse: não temas, José, em receber Maria como tua mulher, aquela história toda. Bom, aí mais na frente, no verso 18, ele continua a narração, ele fala um pouquinho sobre isso, essa questão do sonho de José mais para cima, mas lá no verso 18 diz assim: ora, ele começa a narrar, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Em outras traduções diz: achou-se Maria grávida do Espírito Santo. Aliás, é até como é que eu posso dizer? Se jurou um jargão, quando algumas ocasiões, se falava-se muito antigamente, eu não sei se hoje se fala isso, mas quando a mulher estava grávida, muitas vezes não sabia o pai, a pessoa até, infelizmente, brinca com essa questão, você está grávida, só pode ser do Espírito Santo. Ou quando a mulher é solteira, e aí, você tá gordinha, você tá grávida? Aí a pessoa brinca, e não é para ser assim, mas brinca, mas só se for do Espírito Santo. Eu pelo menos vi isso muitas vezes quando era menino. Não se deve brincar, mas por quê? Porque Maria ficou grávida do Espírito Santo, porque não tinha relação, porque a obra do nascimento de Jesus foi miraculosa. Mas não é o detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é que ficou grávida do Espírito Santo. Se a gente for pensar numa questão da gravidez de Maria, ou melhor, da paternidade de Jesus, quando a gente pega as três pessoas distintas na divindade, e Jesus sempre se dirige à primeira pessoa, ou melhor, a Jeová, a Yahvé, como pai, você concorda comigo? O pai de Jesus, dentro da teologia trinitária, ou até mesmo na teologia unitarista. Qual é a teologia unitarista? Depois você pesquisa aí, é aquele que crê em dois, não crê em três, mas crê em dois. Unitaristas temos os montes por aí, talvez o segmento mais famoso do unitarismo são as testemunhas de Jeová, que é o mais conhecido. Então eles dizem o quê? Que Jeová é o pai de Jesus. Dentro da doutrina trinitária, a mesma coisa. A primeira pessoa seria o pai da segunda. Só que Mateus ele vai na contramão disso tudo e fala o pai dele, porque o pai é quem? Quem engravida. O que engravida que é o pai. Então aqui diz que Maria ficou grávida do Espírito. Eu não estou aqui criando ideia fantasiosa, não. Leia a Bíblia. Não tem somente essa referência, tem outra. Acho que Lucas também fala a mesma coisa. Achou-se ter concebido
ou seja, engravidado, do Espírito Santo. Ou seja, a terceira pessoa que Jesus falou que iria enviar no futuro. Ela veio antes de tudo e foi lá e fez. Mas aí, a gente vai aqui para o Evangelho de Lucas, dando continuação. Veja o que diz o evangelista, né, o médico Lucas. Diz o quê? Verso 34 de Lucas 1 diz: E disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que não conheço homem algum? E no verso 35 ele diz: E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Tem muitas questões para a gente analisar só nesse versículo. Mas o detalhe, ele diz, o Espírito Santo vai descer sobre você. O Espírito Santo vai descer sobre você, Maria. Entendeu por que Mateus diz que ela ficou grávida do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo desceu. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa? Porque o Espírito Santo é quem desceu até o ventre de Maria e começou a gerar para si um corpo. E por que Jesus é o Espírito Santo? O próprio texto diz isso. Olha o que diz o texto. Por isso também o santo, com S maiúsculo, o santo que de ti há de nascer. Ou seja, então, o Espírito Santo vai descer sobre você e vai nascer um santo, dois santos. Um desce e gera um outro que é santo. Veja que é uma exegese de um versículo aqui. Já estamos para o segundo versículo, uma análise, e se você for contextualizando mais, você vai ver que o Espírito Santo, amanhã eu vou falar sobre lá a carta, né, ou melhor, o Evangelho de João capítulo 14, que Jesus diz que vai enviar outro Consolador, que aí os teólogos gostam do Paracletos, que é o João que fala nesta passagem sobre o advogado, o Paracletos. Amanhã eu vou falar sobre isso, não perca, no Minuto da Unicidade, talvez você esteja pensando sobre isso agora. Mas não dá para abordar tudo no mesmo tema dentro do Minuto da Unicidade. Teria que ser um programa só para isso, com informações, de preferência, uns 2 programas para falar sobre esse tema. Mas veja, o santo que de ti há de nascer, olha o detalhe, será chamado Filho de Deus. É muito importante você prestar atenção na conjugação. Ele vai ser chamado Filho de Deus. Ele não disse, o Filho de Deus vai descer e vai nascer de você. Não, ele disse, o Espírito Santo vai descer sobre você. E olha, por isso também o santo será chamado Filho de Deus. Ou seja, quando ele nascer, ele vai ter esse título. Não é que o Filho de Deus vai nascer de você, ele vai ser chamado. Por isso que ele foi chamado de Filho de Deus, porque é um título que ele recebeu muito antes do seu nascimento. É por isso que o profeta Isaías diz lá no capítulo 9, verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um filho se nos deu, um menino nasceu, quem é o menino? Um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, esse principado de governo, de autoridade, domínio, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai de todos esses títulos. É um título que eu e você recebemos. Lá o Evangelho de João capítulo 1, verso 12 diz, todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Para terminar o Minuto da Unicidade de hoje, para não ficar muito longo, preste atenção o que diz Efésios capítulo 4, verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, como foste chamados em uma só esperança. Verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Deixa eu ler outro aqui para você. Verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. E aí no verso 10, ele diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Paulo está falando, sabe aquele que desceu? É o mesmo que subiu. É claro que no contexto dessa carta aos Efésios, ele está falando também que ele foi até as partes mais baixas, levar o cativo o cativeiro, mas aquele que desceu
Ele desceu não somente até as partes baixas, até a terra, ele foi até as partes mais baixas. Mas aquele que desceu, o Espírito Santo descerá sobre ti, vai descer sobre você, sobre o seu ventre, vai se gerar. Por isso que ela foi considerada, né, uma das mulheres mais extraordinárias das Escrituras, porque recebeu, né, dentro do seu ventre, gerou o Deus eterno. Por isso Paulo diz lá, para confirmar o que eu estou falando, 1 Timóteo 3,16 diz que Deus foi manifestado em carne, e diz que isso é indiscutivelmente, isso é o mistério da piedade, Deus foi manifestado em carne. É muita informação para a gente passar de uma vez, mas a gente vai falando aqui diuturnamente no nosso programa. Se você deseja apoiar esse ministério, na descrição deste vídeo tem, para você que acompanha no YouTube desse áudio, desse estudo, tem os meios para você ajudar a gente, para você apoiar a gente. Primeiro ponto, investir no conhecimento, adquirindo o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Tem seminário do batismo nas águas para os pastores, né? Um seminário com apostila, um seminário maravilhoso. O link também está na descrição. Tem o nosso contato, telefone, WhatsApp, o nosso Pix para você contribuir com esse ministério e muitos outros meios para você apoiar este ministério Minuto da Unicidade, que completa neste mês de abril 7 anos em atividade. Que Deus nos ajude a ficar outros 7, outros tantos mais Ele permitir, e nós vamos até o dia que o Senhor nos der condições. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Amanhã voltaremos falando do outro Consolador. Temos conteúdos já no canal falando sobre isso, mas a gente reforça para os novatos, aqueles que estão chegando. Já estamos indo para 1.700 inscritos aqui no nosso canal Minuto da Unicidade. Forte abraço para você, um excelente dia para você que ouve o Minuto da Unicidade. Para você que está na rádio, boa noite, uma música bonita, e a gente se fala amanhã sobre o tema. Minuto da Unicidade.